A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos, a Palavra de Deus de hoje está no livro de Esther 5, do 4 ao 8. Prepare-se para falar. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei, fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. E qual o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Esther tinha que informar ao rei Assuero sobre a perseguição que o seu povo sofria por parte de Amã. Mesmo sendo rainha, ela não falou de imediato. Primeiro convidou o rei para 2 banquetes. Convidou também Amã, que era o perseguidor, fazendo tudo às claras. Esther precisava falar com quem decidia, ela precisava falar ao rei, falar para livrar o seu povo, mas ela foi sábia. Ela primeiro preparou o ambiente, o banquete, se preparou muito para depois fazê-lo. Quando nós nos preparamos para falar, nós valorizamos a informação, nós valorizamos o ouvinte e o momento. Para falar algo importante com quem decide, não fale de qualquer jeito, se prepare muito bem antes de falar. O sucesso depende de Deus, mas nós também temos que ter uma boa preparação, como o Senhor nos revela. Deus prepara tudo e nos dá oportunidades para que façamos tudo com preparação. Até as lutas, as tribulações servem como preparação, elas cooperam para o bem. Tribulações são oportunidades de melhoria, oportunidades de nos prepararmos para lutas e conquistas maiores no futuro. As batalhas nunca cessam, então devemos nos preparar muito bem para vencê-las. Prepare-se para falar, para não correr o risco de falar o que não deve ou até de modo inadequado. É verdade, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por algum problema e vai precisar decidir, tomar uma decisão, não se prepara para falar com a pessoa, precisa de algo e por causa da batalha, por causa da aflição, toma iniciativas e não se prepara antes. Nós devemos sempre estar preparados, nos preparar para falar com as pessoas, para decidirmos, para tomarmos decisões, saber qual o próximo passo, o que fazer. Então é sempre preciso nos prepararmos para pedir informação, para com quem vai falar, a forma com que vai falar, a forma com que vai se posicionar diante da pessoa. Precisamos nos preparar sempre, em todos os momentos.
Vamos orar? Nosso Deus, querido e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela revelação da Sua palavra e pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para que possamos estar cada vez mais prontos, mais preparados para, principalmente, fazer a Tua obra, cumprir aquilo que o Senhor deseja de nós, obedecer aos Teus mandamentos, fazer tudo de acordo com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos dê a palavra certa, o Senhor nos revele e o Senhor nos prepare para enfrentar todas as situações, como o Senhor já nos tem alertado na Tua palavra, que nós teríamos aflições, nós a temos, mas que nós seremos vencedores e nós já vencemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continue conosco para ouvir uma pregação que foi feita lá na nossa igreja e Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Diz assim, 1 Reis 17:13. E Elias lhe disse: não temas, mulher, vai e faze conforme a tua palavra, a palavra do Senhor. Porém, faze disso, a palavra dela em concordância com a palavra do Senhor. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ela ia morrer no dia seguinte, porque o alimento só dava por um dia. E o Senhor pediu o último alimento para ela, através da boca de Elias, né? Ela teve que semear o seu último recurso, o seu último alimento. E aí o que aconteceu? Ela ficou na dependência de Deus, para que houvesse multiplicação na sua casa. É essa a direção. Aprendamos como a viúva de Sarepta de Sidom, assim como aprendeu uma outra viúva que ofertou todo o seu sustento, mesmo sendo poucas moedas. Ela entregou todo o seu sustento e ficou na dependência de Deus. E Deus a supriu com certeza. Deus é fiel. Ele sabe que é o seu último recurso. Ele sabe que você não tem mais o que fazer, o que apelar. E aí, se você em obediência clamar a Ele, se entregar a Ele, ficar na dependência dEle, Ele te honrará e fará multiplicação na sua vida. Deus quer atitudes de fé, Deus quer atitudes de renúncia, Deus quer atitude de entrega, Deus quer que nós confiemos nele inteiramente, loucamente e incondicionalmente. Deus quer isso, que nós confiemos tanto nele,
que nós possamos abrir mão de tudo. Quem tem fé para isso aqui? Quem teria fé para abrir mão de tudo e ficar na dependência de Deus por uma direção? Não porque o pastor está falando, mas se Deus falar ao seu coração. Porque o pastor, ele pode até usar e induzir as pessoas em benefício próprio. Você tem que entregar seu tudo, irmão. Não, é quando Deus falar no seu coração. Quando o Espírito Santo falar no seu coração, entrega. E você vai lá, entrega e fica na dependência de Deus. E aí Ele vai fazer multiplicação na sua vida. Quem teria fé para entregar o último recurso, o último alimento, e ficar na dependência de Deus? Mais simples. Quem aqui tem fé para abrir mão da sua vontade e depender de Deus? A minha vontade é fazer isso, minha vontade é fazer aquilo, meu desejo, meu sonho é fazer aquilo. Quem tem fé para abrir mão e ficar na dependência de Deus? Quem? Irmãos, há algo que bate muito forte em nós: a nossa vontade. A nossa vontade nos escraviza. A nossa vontade é que nós fiquemos em casa e não venhamos ouvir a palavra de Deus. A nossa vontade é tomar aquele copinho da propaganda, ou fazer aquilo induzido pela manipulação da mídia. A nossa vontade tem que ser submetida a Deus e não à mídia. A mídia está comandando a sua vontade. A mídia está despertando desejos em você que não vai te fazer bem alguns, vai te levar à morte. Ela desperta. Outro dia eu vi uma incoerência tremenda. Teve um jogo de futebol aí que a torcida aí quase que se mataram. E a mídia falando: não, isso não pode, não, isso não pode, não, isso não pode. É selvageria. Nossa, olha que ponto chegou. A mesma mídia, ela patrocina o tal de MMA lá, que é uma selvageria. Duas pessoas, uma arrancando sangue da outra. Ali não tem violência, né? Hipocrisia. Eles agem segundo o interesse deles e manipulam a vontade das pessoas. Seja dirigido por Deus. Faça a vontade de Deus e não da mídia. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Deus pediu também para Abraão: deixa a tua terra e a tua parentela, Abraão, e dependa de mim. Falou: sai da tua terra, sai da parentela, sai da aldeia de incrédulos e dependa de mim. Deus fez mais ainda com Abraão. Falou: Abraão, entregue Isaac. Dependa de mim, Abraão. Você entregaria? Você entregaria seu filho se Deus pedisse? Você confiaria e dependeria de Deus? Da misericórdia de Deus? Muitas vezes Deus está pedindo para você: entregue o seu Isaac, irmãos. O seu Isaac pode não ser um filho, mas pode ser uma mania aí, pode ser uma vontade, pode ser algo: não, eu não fico sem isso. Entregue o seu Isaac e dependa de Deus. Muitas vezes Deus só está esperando você fazer uma entrega, né? Para que fique na dependência dele, para que ele haja na sua vida. Não, esse confia em mim, esse crê em mim. Deus fez o povo dele infiel. O povo de Deus, por murmurar, por ser infiel, por praguejar, ficou rodeando 40 anos no deserto. No deserto não tem recurso algum. Quem supria aquele povo? Aquele povo, mesmo não querendo, estavam dependendo de Deus. Deus supria com água, Deus supria com codornizes, carne, Deus supria com pão, maná. Deus, as roupas não se estragavam. Tudo pela mão de Deus. Porque o povo foi levado a depender de Deus. E mesmo assim não aprenderam. Mesmo assim murmuravam.
Tem um versículo maravilhoso, que é João 15:5, não precisa ir lá não, porque eu acho que todo mundo aqui sabe de cor. O Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É isso que diz o Senhor Jesus lá em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês dependem de mim para tudo, né? Nós já somos dependentes do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós dependemos da ação, da direção do Senhor. Nós precisamos assumir isso e depender mais de Deus. Não faça nada sem o Senhor. Não deixe o Senhor fora de nada da sua vida. Não, Deus não entra nesse negócio, não, Deus aqui é entre nós, aqui não. Deixou Deus de fora, só vai ter problema, só vai ter prejuízo, irmãos. Tá? Então, não deixe Deus de fora, porque sem Ele nós não vamos concluir nada com sucesso na nossa vida. Olha os meus cabelos, os que sobraram, são branquinhos. Eu passei a vida toda tentando fazer as coisas, pouca coisa eu consegui. Mas quando o Senhor Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram, mudou minha mente. Hoje o meu bem mais valioso é a comunhão com Deus, é a salvação. Antes era a minha família. Minha família. Agora a família está em segundo lugar. Porque colocar a família diante de Deus é idolatria. O mandamento mais simples e o principal é amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive a família, inclusive acima do dinheiro, inclusive acima de você mesmo, né? Então, irmãos, sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor em João 15:5. Nós dependemos dele para tudo, porque sem ele nada podemos fazer de bom e perfeito. Em João capítulo 5, havia um doente. Muita gente diz que é paralítico, mas a Bíblia não diz que ele é paralítico, era um doente. Ele estava há 38 anos enfermo, à beira de um tanque. Sabe por quê? O Senhor Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Queres ser curado? Em vez de responder, ele praguejou. Ele falou: não tem ninguém que me coloca na água, Senhor. Ou seja, ele dependia das pessoas. Ele não dependia de Deus, ele não buscava a Deus. Ele ficava na dependência de... Se você ficar na dependência de pessoas, irmãos, pode ser a melhor pessoa que for, ela pode falhar, irmão. Ela pode não estar... Ninguém atira o sapato em mim, mas ela pode não estar viva amanhã. Não fica na dependência dela. E não fica na dependência do líder, não. Não fica na dependência do pastor, não. A sua dependência tem que ser de Deus. Não é do bispo, não é do apóstolo, não é do pastor. Não é de ninguém. Senão você vai ficar 38 anos e vai falar: ninguém me coloca na água. Então não dependa de pessoas, não dependa dos outros. E quando o Senhor Jesus surgiu, ele foi curado na hora. Dependa do Senhor. Lucas 9:23. Lucas 9:23 diz: e dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida e renunciar à sua vida, irmão, a salvará. Entenda, irmãos? Muitas vezes você quer salvar, mas você não pode. Você tem que entregar na mão de Deus e Ele salvará. Então, para que sejamos salvos, é preciso nós negarmos a nossa vontade, assumir, carregar a nossa cruz, assumir as lutas e seguir o Senhor. Entenda, irmãos, quando você faz a sua vontade, você está sendo dirigido por você, e você é falho, irmão. Por mais conhecimento e estudo que você tenha, você é falho, você é limitado, irmão. Você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora.
Você não sabe o que está acontecendo ali na esquina. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Então é nele que você tem que confiar. Faça a vontade de Deus. Seja dirigido por Deus. Dependa de Deus. E você vai ter o melhor de Deus. Assuma a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele veio aqui e ele não fazia a vontade dele, irmãos. Ele vivia dizendo: a minha vontade é a vontade do meu Pai, a minha comida é a vontade do meu Pai. Eu estou aqui porque meu Pai me mandou, eu vou para lá porque meu Pai me mandou. Está escrito no roteiro que eu recebi, na agenda que eu recebi do meu Pai, que eu tenho que ir para Cafarnaum, que eu tenho que entrar em Jericó, que eu tenho que salvar um publicano rico, que eu tenho que acabar com o comércio de porcos lá em Gadara e libertar um evangelista. Tudo está no roteiro, Deus preparou tudo. Eu só faço a vontade de meu Pai, por isso que Ele fez tudo perfeito. O Senhor Jesus não fez a sua vontade, Ele fazia a vontade do Pai. O único momento, nós já falamos inúmeras vezes, que Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que se faça a sua vontade. É a vontade de Deus que vai dar uma melhoria na nossa vida. É a vontade de Deus que está escrita na sua palavra, que vai fazer com que nós tenhamos bênção. É a vontade de Deus que vai nos levar a depender dEle. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, seus desejos, seus sonhos. O que significa isso? É você semear o seu livre arbítrio, semear o seu poder de decisão. Não, agora não tenho mais opinião. O que você acha do homossexualismo? Eu não acho nada, mas o meu Deus diz, o meu Deus diz que é abominação. E eu faço a vontade do meu Deus. O que você acha do aborto? Eu não acho nada, mas o meu Deus é contra. Então eu sou contra. Aí ninguém vem sobre você. Não, mas você está sendo... Então vai conversar com o meu Deus. Vai conhecê-lo, vai conversar com Ele. Não é minha opinião, não é minha vontade. É a vontade e a opinião do meu Deus. Mas como que você sabe a opinião do seu Deus? Está escrito, está escrito, está escrito. É isso. Se você for fiel a Deus, você não fica lá conjecturando. Não, mas eu acho que tem alguns casos que é isso e não sei o que lá. A gente tem que entender a região, o contexto e não sei o que lá, e blá, 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 lero, lero, blá, blá, blá. Isso é porque você não abriu mão da sua vontade. Isso é porque você não depende de Deus. Isso é porque você não assumiu Deus ainda como o Senhor da sua vida. Eu não tenho opinião. Eu sigo a opinião do meu Deus. E Ele diz na sua palavra que é abominação, que é crime, que é fornicação, que é adultério, que é isso. E esses pecados geram a morte eterna. É isso, irmãos. É depender de Deus, depender da opinião de Deus, depender da palavra de Deus. Porque se você quiser resolver, irmãos, vai ser difícil. Use os recursos, porque Deus muitas vezes dá os recursos, dá a habilidade. Mas na hora que você fala: não, já fiz tudo, não sei mais o que fazer, aí você está na dependência de Deus, vai clamar a Ele com fé, sendo fiel à sua palavra, e Ele vai responder, e Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer multiplicação e toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar aí. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo.
Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.